Paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel, sobrinho do pastor, meu pai é irmão do pastor Érico. Há 10 anos, 11 anos, nesse mesmo retiro de carnaval, a minha vida foi transformada nesse mesmo retiro. E é um momento sempre muito bom, assim, emocionante para mim voltar sempre ao sítio. Eu até tive encontrando vários irmãos aí durante o dia que me conheciam já de outros retiros. Está sumido, hein? Muitos falavam para mim isso aí, está sumido. Eu falei, mas acho que a última vez que eu vim foi no retiro de carnaval, né? É que lá no sul, na obra, para quem não sabe, a gente tem a obra lá em Florianópolis, crescendo, a gente tem Alvorada, Pelotas e Rio Grande, né, que a Érica, que retornou agora, estava lá com a gente também na parte do sul. Às vezes a gente acaba ficando por lá, né, mas carnaval, nosso coração sempre se alegra em estar aqui com os irmãos. E queria convidar você a fechar os teus olhos para a gente orar pela palavra, amém? Senhor Jesus, eu quero neste momento, Senhor Jesus, clamar para que o Teu Espírito Santo se manifeste neste lugar, Senhor Jesus. A Tua palavra, Senhor Jesus, ela, Senhor, é suficiente, Pai, para transformar corações, Senhor Jesus, para quebrantar, Senhor Jesus, para transformar, Senhor Jesus, pensamentos, arrependimentos, mudança de mente, Senhor Jesus, trazendo, Senhor Jesus, o Teu Evangelho, Pai, a Tua palavra viva, Senhor, que é capaz de transformar, Senhor Jesus. Quebranta agora, Senhor, nossos corações, fala, direciona, Pai. Ó Deus, que a Tua unção, Senhor, a Tua mão, o Teu Santo Espírito esteja neste lugar, falando, Senhor Jesus, como tens falado a mim, Senhor, através desta palavra também, Senhor. Coloca agora diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu queria compartilhar uma palavra que Deus, Ele me... Espera que eu me enrosquei aqui. Que Deus, há umas 2 semanas, 3 semanas atrás, Ele me confrontou. Eu queria trazer essa palavra porque é uma palavra que eu acho que quando primeiramente ela acaba cortando em nós, em quem está pregando, a gente pode pregar daquilo que a gente vive, daquilo que Deus manifestou em nós, daquilo que Deus forjou em nós. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Quem daqui tem mais de 5 anos de convertido? Levanta a mão. Quem daqui tem menos de 5 anos de convertido? Levanta a mão. Menos de 5. Talvez a minoria aí. Menos de 2 anos de convertido. Amém. Menos ali. Essa palavra eu queria trazer porque é uma palavra que Deus me confronta muito até hoje, é uma das coisas que eu acho que eu mais luto, é um dos pecados, é uma das coisas que eu mais luto em toda a minha vida, acredito que daqueles que estão há tempo no Evangelho também, que é sobre a religiosidade. Eu queria falar um pouquinho sobre a religiosidade. Antes da religiosidade, eu queria também trazer, né, um breve testemunho de que foi nesse mesmo retiro, há exatos 11 anos atrás, no retiro de carnaval de 2006, onde Deus, eu não ia vir no retiro, mas acabou acontecendo de vir, e eu lembro que eu cheguei naquela porta lá do retiro, naquele dormente que tem ali, eu lembro que eu cheguei com as minhas 2 malas, botei no chão, e eu lembro que naquele ano, algo tinha me movido a vir ao retiro, eu queria me batizar nas águas, eu não tinha sido batizado, mas eu confesso aos irmãos que naquela ocasião eu queria me batizar porque quando eu era adolescente, eu ia me batizar, né, a irmã Rose, a minha tia, eu lembro que até ela ficou com a blusa do batismo na mão, e algo em mim naquela vez não me fez batizar, e eu não batizei, e depois voltei ao retiro para batizar, mas eu confesso que eu estava em pecado, estava todo errado, não tinha vida com Deus nenhuma, mas algo lá dentro em mim falava assim, que eu queria uma experiência com Deus, porque eu sabia que Ele era o caminho, e eu falei assim naquele dia, eu falei, Senhor, eu quero uma experiência com Deus. Eu já vi muitas pessoas lá naquele retiro terem experiências, eu já vi pessoas terem experiências maravilhosas, eu testemunho de muitas experiências dos outros, mas minha, eu não testemunho. Eu quero uma experiência sobrenatural contigo. E então eu cheguei naquele retiro,
E passou o primeiro dia, nada aconteceu. Passou o segundo dia, nada aconteceu. Passou o terceiro dia, nada aconteceu. Nada aos meus olhos, mas Deus já estava fazendo algumas coisas. Até que na terça-feira, então, chegou o dia do batismo. E um dia antes do dia do batismo, na segunda-feira à noite, e uma coisa interessante é que eu lembro que para mim era chato ir às reuniões. Eu gostava do retiro para jogar bola, eu gostava do retiro para correr, para entrar na água. Mas a hora dos retiros eu não gostava. E acho que eu já confessei isso aqui, né, pastor Djalma? Não sei onde é que está o pastor Djalma. Mas eu lembro mesmo que quando o pastor Érico chamava o pastor Djalma, eu já olhava para o relógio e falava: ih, rapaz, esse homem ora demais, vai demorar mais tempo para a gente jogar. Mas o fato é que, para mim, a reunião ela não era algo atraente. Mas naquele retiro estava diferente, tinha algo em mim. Eu queria ficar na reunião, eu queria que Deus falasse comigo, eu queria uma experiência com Deus, e eu clamava isso a Deus. Mas acabava o culto, às vezes os irmãos tinham revelações, às vezes alguém tinha algo a dizer, e era um momento que eu ficava apreensivo: Deus vai falar comigo, e nada, e aquilo me frustrava. A cada culto que passava, parecia que eu falava assim: Senhor, Tu não falaste ainda, o que há de errado em mim? E aquilo ali fazia com que eu me quebrantasse mais, ia falando mais com Deus, e daqui a pouco eu chorava, e eu falava: Senhor, sem eu perceber, Deus estava mudando a minha vida, sem eu estar percebendo. Ao longo dos cultos, vinham pecados meus de infância, pecados que eu estava cometendo, coisas que eu falava, e eu naquele momento eu ia confessando. Eu falava: Senhor, me perdoa, porque quando eu tinha 5 anos, eu peguei dinheiro na bolsa dos meus pais. Perdoa, porque quando eu tinha 7 anos, eu aprontei não sei aonde. E eu ia confessando. Chegava o final do culto, nada. E era uma coisa interessante, que eu queria culto. Acabava um culto, eu falava: que horas vai o próximo? Então era diferente dos outros, que eu queria que acabasse. E logo aquele eu não queria que acabasse. E eu queria vigília, coisa que eu também nunca ia. Não gostava da vigília. Eu falei: vou ficar a noite lá, vou ficar dormindo. E aí, na noite da vigília, eu já, opa, vigília, vamos lá, que Deus agora vai. E passou sábado e nada, passou domingo, nada. E eu lembro que o pastor Roland, ele, uma noite fez, né, uma direção de Deus aqui, algo assim, e naquela noite Deus não falou comigo. Eu lembro que eu me encostei num desses troncos aqui, bravo assim, falei: poxa Deus, você não fala comigo? E eu fiquei ali, meio que chateado com Deus assim, mas foi passando. E aí passou a segunda-feira, e eu naquela esperança de que Deus ia falar comigo, nada. Quando chegou na segunda-feira à noite, vigília, era com o pastor Israel, e o pastor Israel ia dirigir a vigília, e quando ele ia dirigir a vigília naquela segunda noite, eu falei: é agora, porque amanhã é meu batismo, eu vou ter que ir embora amanhã, é agora, eu vou ali. Aí o pastor Israel falou: meu irmão, hoje o pessoal está meio cansado e tal, avançou o retiro, então é o seguinte, vamos agora virar, vamos hoje deixar quieto, vamos dormir. Eu lembro que eu falei assim, eu fiquei desfalecido, eu falei assim, mas era a minha chance ali, Deus ia falar comigo e tal. Eu fiquei triste, né? Daquele momento eu fiquei triste, assim, abalado, me levantei assim, junto com o pessoal embora, até com o irmão, eu nem lembro quem é o irmão, mas ele foi um vaso. Ele naquele momento, ele olhou e falou assim: peraí pastor, peraí que Deus está me mandando dizer uma coisa para esse varãozinho aqui. Apontou para mim. E ele pegou e falou assim, algo simples, mas o meu coração estava tão sedento. Ele depois falou assim: olha, Deus está mandando dizer para esse varãozinho aqui que ele vai ser um instrumento usado na mão de Deus. Naquele mesmo momento eu caí de joelho, eu começava a chorar aqui nesse tabernáculo aqui, e eu falava: amanhã eu vou testemunhar, e aí aquele fogo tomou conta. Eu lembro que naquela noite eu fui dormir com um sorriso de orelha a orelha, tinha tido uma experiência com Deus tinha falado comigo, e aí o dia seguinte eu dei o testemunho aqui, e aí outros irmãos tiveram visões, eu anotei aquelas visões, algumas delas se aconteceram, uma delas aconteceu há 2 anos atrás, você vê, 8 anos depois da conversão. E naquele retiro batizei nas águas, fui batizado no Espírito Santo, e o Senhor foi fazendo a transformação na minha vida. Mas por que eu estou contando esse testemunho nesse momento? Porque naquela mesma ocasião, eu não estava percebendo, mas Deus, através do Espírito Santo, estava agindo em mim, para que eu tirasse a minha máscara, para que eu me despisse da minha máscara de cristão. Porque eu nasci no lar evangélico, eu vinha de vez em quando aqui aos retiros, eu frequentava a igreja aos domingos, mas a minha vida, ela não vivia a vida que a palavra nos fala.
E talvez você esteja assim, talvez você esteja vivendo com o pé na igreja e o pé no mundo, assim como eu vivia. Mas eu sabia que ali era a experiência com o Senhor, eu sabia qual era o caminho do Senhor, e eu queria o Senhor. E a partir do meio daquele retiro, como Deus não falava comigo, Deus, ele, na sua onisciência, onipotência, ele falou assim, eu não posso falar agora com esse rapaz aqui não, ele precisa se tratar um pouquinho, ele precisa confessar pecado, ele precisa se consertar. E eu comecei a fazer uma coisa que eu lembro até hoje. Quem eu encontrava na frente no retiro, que eu conhecia, eu comecei a me despir. Eu comecei a me despir da minha máscara, eu comecei a me despir da minha religiosidade, e eu comecei a falar, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, você lembra que eu orei para ser batizado em línguas? Não, lembro. Então eu orei só porque eu queria falar em línguas, para me mostrar para os outros. O cara eu só queria ser batizado para mostrar para os outros que eu falava em línguas. Aí que eu pegava o irmão, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, hein? O pessoal pensa que eu sou certinho nisso aqui, né? Eu não sou não, eu sou errado, porque eu faço isso. Aí eu pegava outro irmão e dizia, meu irmão, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Eu lembro que o Irving foi muito usado também naquele retiro, que a gente ia orar, e quando a gente ia orar, Flavio, deixa eu te contar umas coisas, cara. E olha, confessar pecado, me abria. E eu lembro que eu tinha vários irmãos que eu comecei a me abrir, eu não estava percebendo, mas a cada culto, o Espírito Santo ia me espremendo, eu ia confessando, eu ia me abrindo, é como se o pecado na minha vida, ele ia gritando em mim, que eu não conseguia mais ficar dentro de mim, como sempre ficou, e eu tinha que colocar para fora aquilo ali, e o Espírito Santo foi agindo, eu fui me quebrantando, eu fui, então, vendo o Senhor, foi falando comigo, e foi maravilhoso aquela experiência. E eu estou contando esse testemunho, porque é exatamente sobre esse assunto que eu quero trazer essa noite, sobre a religiosidade. Foi algo que me acorrentou durante os 21 anos de vida, até a minha conversão genuína. E é algo que também me atrapalha e muito na minha vida com Deus. A religiosidade, ela é tão sutil, que ela faz com que nós, que muitas vezes temos tempo de evangelho, a gente acha que está com Deus e não está. A gente acha que está caminhando para a salvação e não está. A religiosidade, ela é tão sutil, que o único que não vê que está religioso, somos nós mesmos. E é uma coisa impressionante, que parece que quanto mais tempo de evangelho a gente tem, parece que mais religioso a gente fica. Porque a gente já conhece bastante da Bíblia, a gente já domina a prática da oração, a gente já consegue cantar os louvores sem pensar no que nós estamos cantando, porque já conhece os louvores. A gente já sabe o vocabulário crentez, a gente já domina, assim, os movimentos do cristão. A gente já vem na reunião, mesmo consegue, a paz do Senhor, meu irmão, amém, glória a Deus, aleluia, oh, que bênção. A gente já tem até, né? E o mais impressionante é que quando alguém nos pergunta, e aí, meu irmão, como é que está? Tudo bem, graças a Deus. Meu irmão, como é que está? Tudo bem, na paz do Senhor. Meu irmão, como é que está? Não está bem não. Só que a gente não abre. Eu queria elencar aqui 5 tópicos que a gente vai passar a discorrer sobre esse assunto da religiosidade. A primeira é a tendência à aparência do homem. Aquela tendência que a gente tem de parecer uma coisa por fora, mas não estar sendo por dentro. Parecer, mas não ser. Na segunda parte, é sobre aparência versus a essência. Aparência, que é algo externo, e dentro a essência. Em terceiro, a santidade. Em quarto, a religiosidade. E por último, como combater a religiosidade. Eu queria que os irmãos, então, abrissem as Bíblias em Marcos capítulo 7, versículos 6 a 9. Marcos 7, versículos 6 a 9. Amém? Todos acharam? Se o irmão estiver dormindo aí do lado, dá uma cotoveladinha do lado e diz assim, acorda aí, meu irmão. Marcos 7 aí, ó, é Marcos 7. Se olhou para o outro lado, o irmão já está começando a piscar, dá uma cotovelada e diz, é Marcos 7, meu irmão. Marcos capítulo 7, versículo 6, diz assim, respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Lembrando que é Jesus, né, falando. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens.
negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardares a vossa própria tradição. Até aí. Eu acho que um dos maiores confrontos que Jesus teve durante o seu tempo de ministério, principalmente no final, e principalmente em Jerusalém, naquela última semana da vida de Jesus, quando a gente percebe não só a entrada dele no domingo de Ramos, mas depois na segunda-feira, depois na terça, na quarta, antes dele ir para o Getsemane e assim vai, é de que ele trava ferrenhos debates com os fariseus. E quando a gente vê, a gente olha para os fariseus, geralmente a gente tende a olhar como se a gente não fosse um. A gente geralmente olha para um fariseu e diz: que absurdo, aqueles fariseus viviam de aparência, eles ficavam lá, todo pomposo, conheciam a lei como ninguém. Mas Jesus, ele constantemente, ele trava grandes batalhas com os fariseus. E os fariseus resistentes, e Jesus vai lá e fala. E aí Jesus, ele pega, nessa parte desses textos, diz assim: hipócritas, os seus lábios, eles vão me adoram, eles me honram, mas o seu coração está longe de mim. E essa tendência, acho que do homem, pela aparência, ela vem desde Adão e Eva. Nota que quando Adão e Eva, eles caem, naquele momento Deus, né? Onde é que vocês estão aí? O que vocês estão fazendo aí? Não, nada. Como se desse para esconder alguma coisa de Deus, né? Eles se sentem nus naquele momento, eles chegam a tapar a nudez. Nota que isso acontece depois com Caim e Abel. Caim vai lá e mata Abel. Onde é que está teu irmão? Não sei, por acaso eu sou responsável por ele aí? Essa tendência do homem a se preocupar mais com o que os outros homens vão pensar do que Deus está vendo dentro de você. E nós temos essa tendência. Quer ver uma coisa? Se alguém chegar, um irmão aqui, vamos pregar, vai pregar sobre o quê? Sobre sofonias. Uma das primeiras coisas que eu oriento os meus discípulos é o seguinte: meu irmão, quando você não sabe onde o livro está, você vai lá no índice, tem um índice, e você olha no índice que página está o livro. Os irmãos não, os irmãos, assim, vamos abrir em Sofonias, vamos abrir em Abacuque, vamos abrir, o irmão está lá assim, olha, vai para cá, ele vai para lá, ele vai para cá, vai para lá, ele olha para o lado, tipo, ninguém está vendo aqui, que eu não sei onde é que está esse texto aqui, mas se alguém me vê aqui, que está enganando quem? Está enganando quem? Essa tendência nossa, sabe, é aquele irmão assim que pega a Bíblia e grifa de cima para baixo. Aí ele pega e abre assim: olha meu irmão, olha aqui, olha como eu estou lendo, ó, tá tudo grifado, hein? Mas como se Deus não soubesse que você não leu, ou que quando você leu, você só passou o grifo. A gente tem uma tendência a se preocupar demais com o que os homens vão pensar da gente. E isso atrapalha o agir de Deus em nós. Às vezes a gente vem ao retiro, e aí a gente passa o primeiro dia, guardando dentro de nós um monte de coisa que tem que ser tratada. Mas por que a gente não abre? Com receio do que os outros vão pensar de nós. Você quer ver quem é muito comum isso acontecer também? Com líderes, com cristãos que são mais velhos. Porque eles vão percebendo: olha, eu guardo esse pecado, eu prego assim mesmo, eu canto assim mesmo, eu faço. E precisa se consertar. Precisa confessar. É claro que é um irmão que possa ouvir, o seu líder também, o seu pastor. Mas nós precisamos nos abrir com algum irmão. A prática de confessar o pecado, ela é importantíssima no combate à religiosidade. Mas o homem, ele tem isso. A gente tem preocupação excessiva com o que os outros vão pensar. Então, às vezes é o seguinte, às vezes a pessoa, ela ora mais tempo na igreja, domingo ou segunda, do que no próprio quarto. Mas por quê? Porque lá tem pessoas vendo. Quantas igrejas, às vezes eu passo na rua, eu olho, eu vejo um monte de pessoas ajoelhadas na cadeira. E às vezes você passa, tem essas igrejas que tem essas tradições, né, algumas das pessoas se sentem à vontade disso. Você passa, a pessoa não está nem olhando, ela está ajoelhada na cadeira assim, olhando para os lados. Às vezes homens são tentados a subirem ao altar para pregar, e eles vão pregar coisas que não estão vivendo.
Vamos falar de coisas que não estão vivendo. A nossa tendência, ela vem desde Adão e Eva, desde Caim e Abel. Essa tendência da gente se preocupar mais com o que está fora do que com o que está dentro. E é exatamente isso que Jesus quer confrontar nos fariseus. Eles falam assim: meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa, eu sei o que está no teu coração. Não adianta você estar dizendo aí que você sabe orar, que você sabe a lei, você sabe a Bíblia de cor, recita versículo de cor, mas eu sei que aí dentro no teu coração, no teu casamento, no teu trabalho, na tua vida comigo, eu sei que lá na tua casa, no teu quarto, você não tem 2 minutos comigo. Mas a gente se preocupa mais em ostentar para os irmãos de que a gente está firme, ou que não tem algo errado, e camufla, esconde as coisas debaixo do tapete. Mas aí chega o retiro. E o retiro é uma excelente oportunidade que nós temos para arrancar debaixo do tapete tudo que está escondido ali. Sabe, meus irmãos, quantas vezes eu conversando com meus irmãos aqui, os irmãos que passam pelos mesmos problemas que eu, às vezes a pessoa que está do teu lado nesse banco, nessa cadeira, quem senta lá contigo no almoço, ela está passando pelas mesmas coisas que você, mas você querendo ostentar uma pose, como se nada estivesse acontecendo, não abre. A preocupação com a aparência, ela mata a essência. A essência é o relacionamento com Deus. E os fariseus não tinham, eles chegaram a matar o próprio Messias, que estava na cara deles. Tamanha cegueira que a religiosidade causa. E nós não estamos muito longe não, gente, porque nós estamos fazendo isso dentro das nossas igrejas. Às vezes a gente vai à igreja, vai ao culto, sabe como é que está? A gente está louvando lá, né? Como a gente canta hoje, te louvarei. E a minha cabeça está assim, Senhor, o que eu vou fazer amanhã? Não, mas está bravo hoje, o dia está complicado. Não importa mais circunstâncias. Eu já sei a música de cor, eu canto ela tranquilo, mas minha cabeça está longe. Às vezes o irmão está lá pregando, está lá falando, o irmão está no celular vendo o WhatsApp. Sabe, são coisas, gente, assim, ó, que eu gosto muito de uma definição de caráter. Caráter é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. O que você faria se Deus não pudesse te ver, por exemplo? Já parou para pensar nisso? Coisa doida? O que você faria se Deus não pudesse te ver por 5 minutos? Agora Ele não pode me ver, então eu vou aproveitar esses 5 minutos. Só que às vezes você faz isso com o homem, não tem ninguém olhando, então agora eu vou fazer isso aqui, ó, ninguém está olhando, eu vou jogar isso aqui, vou pegar aquilo, vou mover aquilo. Alguém olhou? Não, então amém. Às vezes o irmão não está nem lendo a Bíblia, ele está ali assim, com a Bíblia parada, aí chegou o irmão, não, agora eu leio. O irmão não está nem orando, mas chegou alguém, não, agora eu oro. Por quê? Porque a preocupação é com o que o outro vai pensar. Você quer ver uma coisa? Se o pastor Érico pegar e disser assim, olha, eu vou nessa célula aqui. Os irmãos que costumam não frequentar a célula, são ausentes, o que eles vão tentar fazer? Naquele dia eles vão. Ou então o líder, pessoal, olha, o pastor Érico vai vir nos visitar dessa vez, tem que vir todo mundo, hein? A gente gosta de maquiar as coisas. Mas isso é aparência, isso não é essência. Nós estamos enganando o quê? Nós estamos enganando nós mesmos. Deus está vendo, Deus sabe, Deus conhece o coração. Deus sabe que o seu coração está com Ele ou não está. Ele sabe quando os teus lábios em vão adoram Ele aqui. Então, é isso que Jesus procura confrontar constantemente com os fariseus. Aparência versus a essência. E tem até uma história interessante sobre essa aparência e essência. Não sei se alguém ouviu aquela história do ovo de Páscoa. Determinado pai de família chegou, era Páscoa, aí tinha ali um camelô, e aí ele chegou ali no camelô, e nas lojas o ovo de Páscoa estava, sei lá, R$100. Ele chegou ali numa lojinha ali, estava R$20. Nada contra o camelô, hein? Ainda bem que o pastor Marcelo não está aqui hoje. Já passei lá em Petrópolis, na barraquinha dele, dos irmãos, é benção. Mas, está mais barato ali, então está R$20 ali o ovo de Páscoa, então eu vou ali agora pegar o ovo de Páscoa. E aí, bom, tá 100 aqui, tá 20, peguei para os meus filhos esse aqui. Aí chegou lá, por exemplo, não que isso também seja uma prática, né, muito importante, porque Páscoa a gente celebra a ressurreição de Cristo, né, não ovo de Páscoa, mas pegando este exemplo em si. E aí o que acontece? Aí chega naquele momento, entrega para os filhos. Quando os filhos abrem,
é um abacate que está dentro. Claro, foi mais barato, agora você entendeu por que foi mais barato. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a embalagem por fora, gente, estava excelente. Ó, eu podia jurar que é um Lacta, podia jurar que é aquele da Nestlé que eu sempre queria. Mas dentro, não é. Se Deus parasse nesse momento para olhar nós aqui nesse tabernáculo, eu e você, nós estamos olhando alguém aqui à frente pregando e nós estamos vendo um monte de gente ouvindo. Mas se Deus parasse nesse momento para adentrar o teu coração, e Ele falasse assim, como é que está a tua vida comigo agora? Te confrontasse. Quantas vezes você está indo no culto automaticamente? O culto está automático. Eu vou no culto, lá, amém, amém, a paz do Senhor, oh glória. Cita um versículo, sim, cito. Senhor é meu pastor, nada me faltará, amém. Eu sou cristão, você também, amém. Eu sou evangélico, você também, vamos embora. Automático. A leitura do calendário, não lê. Mas chega lá e bota um X, ó, eu li a leitura do calendário, hein? A vida de oração não tem. E você, como é que está, meu irmão? Não, estou orando, está uma bênção, fogo descendo lá em casa. Mas está mais preocupado com o que o líder vai pensar, do que com o que Deus sabe da tua vida ou da minha. Então, essa preocupação excessiva com a aparência, ela tira justamente a essência, que é o adorar a Deus. O testemunho, ele não pode ser tão forte, gente, a ponto de você querer mostrar para os outros mais do que Deus realmente sabe através do seu testemunho. Eu até botei uma frase assim, a motivação de homens, a motivação de mostrar aos homens, não pode ser maior do que o temor de Deus. Às vezes a gente está mais motivado em mostrar as coisas para os outros homens, do que o temor que a gente tem de Deus. Por isso tem aquele versículo que diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque enquanto tememos ao Senhor, nós não temeremos mais o que os homens vão olhar e pensar de nós. Mas o temor do Senhor, eu não posso ser motivado porque o que eu vou pensar, que os outros vão pensar de mim, eu tenho que ser motivado pelo que Deus sabe de mim. Isso não pode ser perdido, em hipótese alguma, senão é a tendência à religiosidade. Vamos abrir, meus irmãos, lá em 2 Colossenses, capítulo 2, versículo 20. 2 Colossenses, capítulo 2, versículo 20. Oi? 2 Colossenses, capítulo 2, versículo 20. Perdão, 2 Colossenses. É Colossenses 2, 20, perdão. Estava testando aí a religiosidade pessoal, hein? 2 Colossenses. Vamos lá, Colossenses 2:20. Do 20 ao 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vós sujeitais a ordenanças? Não manuseieis isto, não proveis aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, aparência, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Aqui, a palavra que eu quero endireitar nesse terceiro momento é sobre a santidade. Nota que ele fala sobre o culto de si mesmo. É muito interessante aquela passagem em Mateus, quando fala de que o fariseu, ele estava orando, e o versículo fala, de si para si mesmo. Tipo assim, sabe, como às vezes você está mais preocupado com o que o outro vai pensar da tua oração, e aí você se ajoelha aqui, e se derrama, mas você está preocupado com o que os outros estão olhando. Tem pessoas que ao invés de orarem o que está no seu coração, elas oram palavras que os outros podem se agradar que ela esteja orando. Uma das orações mais lindas que eu já vi, foi do Beto, pai do Miller, lá de Pelotas. Eu lembro que nós em Jaguarão, na casa lá do Marcos Davi, fizemos um retiro, fomos orar,
E quando nós fomos orar, nós nos abraçamos assim, os homens, cada um tinha que orar. Chegou na vez dele e ele tinha vergonha de orar. Uma das orações mais lindas foi a dele. Ele orou assim, eu nunca esqueci a oração dele. Nós estávamos ali reunidos, ele orou assim: Deus, você sabe que eu não sei orar, mas atende aí o pedido deles aí. Amém. Uma das orações mais lindas, porque foi do fundo do coração. A humildade. Às vezes a gente quer falsear sabedoria. Tem pregadores que gostam de falar textos pomposos, orações, aquelas coisas. E o próprio Jesus falou, vocês falam aí tudo muito bonito, mas o coração de vocês não está comigo não. E aí, ele pega a dizer aqui, ó, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Uma coisa muito interessante é que o próprio Jesus, ele chega a comparar a imoralidade como sendo algo menos danoso à vida de um cristão do que a religiosidade. Ele pega e dá um exemplo assim, ele fala, olha, Sodoma e Gomorra lá, você sabe o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, sabe o que foi destruído? Terá mais misericórdia do que Sodoma e Gomorra do que com vocês. Porque para Deus o mais importante não é da maneira com que você inicia, é da maneira com que você termina. Isso é evidenciado claramente naquela parábola dos 2 filhos. Lembra aquela parábola onde Jesus pega e diz assim, olha, tinham 2 filhos, e tinha uma função que era cuidar da vinha. Aí o primeiro filho falou, deixa que eu vou cuidar, pai. Mas depois não cuidou. Enquanto o segundo filho pegou e disse assim, eu não vou cuidar. Mas depois cuidou. E aí Jesus pergunta, para qual desses? Deus se agradou mais? Qual desses terminou fazendo a vontade de Deus? Vamos dizer, claro que foi o homem, aqui, né, disse que não ia cuidar, mas depois cuidou. E é exatamente isso que a religiosidade faz com a gente. Ela, não, amém, eu vou, mas não vai. E é como nessa passagem, Jesus ele também mostra através do seu ministério, que a preocupação dele quando ele vai para o Zaqueu, ele fala, Zaqueu, desce daí, convém que eu vá na tua casa. O pessoal murmura, olha lá, ele está indo na casa de um publicano, de um pecador, de um ladrão, que é isso? Ele sabe para onde é que ele está indo. Jesus dá de ombro. E ali foi tão genuíno o encontro que ele fala, a salvação hoje entrou nessa casa. Porque o cara falou, olha, o que eu roubei eu vou restituir, vou dar 4 vezes mais. A salvação entrou nessa casa. Os caras estão sentados, olha só, o cúmulo que a religiosidade faz. Eles estão sentados ao lado de Jesus numa mesa. E uma mulher então está ali aos pés dele, chorando ali, enxugando com o cabelo, fazendo. E os caras, ao invés de desfrutar o tempo que eles estão ali, estão preocupados. Olha, ele nem sabe quem está nos pés dele ali, ó. Tem uma prostituta ali no pé dele. E você vê que Jesus, ele pega, por exemplo, a mulher adúltera, e ele pega e diz assim, ó, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E todo mundo deixa a pedra e sai. Cadê os homens que estavam te condenando? E ela pega e diz, não sei, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então quando você nota isso, você nota que não importa da maneira com que você começa, importa da maneira com que você termina. E muitos de nós podemos estar dentro da igreja, cegados por uma religiosidade que vai nos levar ao inferno. Enquanto podem ter muitos ali pulando o carnaval, que no próximo retiro estarão aqui com as suas vidas quebrantadas, chorando, confessando o pecado, se arrependendo, e Deus trará salvação. Nós sabemos o quanto de pessoas já passaram por esse retiro, eu mesmo já vivenciei, e que agora estão perdendo a sua vida no tráfico, estão perdendo a sua vida na prostituição, estão perdendo a sua vida em outros lugares. A maneira com que se termina é o que vai fazer a diferença. Mas muitos estão na igreja, mas cegos por uma religiosidade, preocupados com uma aparência, mas a essência com Deus não tem mais. Eu vou dizer uma coisa, por que eu estou falando tudo isso? Porque isso foi o que Deus me confrontou. É uma das coisas, é um dos pecados, é uma das coisas que a minha carne mais grita, a tendência à religiosidade.
Porque se precisar vir aqui à frente trazer uma palavra, eu já consigo. Eu conheço a Bíblia aqui, alguma coisa ali, não sou grande entendedor, mas alguma outra coisa aqui eu manuseio e consigo improvisar uma palavra. A eloquência de falar, isso é uma coisa que eu tenho na minha profissão, e daqui a pouco fala, improvisa. Se tiver que orar, consigo orar também, com a cabeça longe daqui. Se tiver que cantar um louvor, o louvor eu já sei a letra, eu canto, mas minha cabeça também longe daqui. Se tiver que dirigir uma célula, amém, já está ali tudo pronto, já sei mais ou menos aquela história ali, vou contar para quem não está iniciando ali, e você conta. E aí que a palavra diz, mas se não tiver amor, nada disso serve. Se você não tiver amor, obediência à palavra de Deus, o salmista fala, guardei, o quê? A sua palavra para não pecar contra ti. Uma das coisas mais lindas de Davi, é que Davi, mesmo com os erros dele, ele coloca para fora. Ele foge da religiosidade. Enquanto tantos outros tentam ostentar a religiosidade. E quantas histórias na Bíblia a gente vai vendo? E a gente acha que não acontece conosco, mas acontece. Porque daqui a pouco a gente faz assim, poxa, eu dirijo célula, eu dirijo isso, eu prego ali, eu faço aquilo, eu canto louvor, eu ministro isso, mas e eu com Deus? E daqui a pouco a gente olha ao nosso redor e fala assim, poxa, mas fulano, beltrano, eu vejo num crescimento espiritual, eu estagnei. Daqui a pouco você olha e fala assim, mas eu estou discipulando fulano, eu cuido de beltrano, aquela guria, ela entrou faz tanto tempo, eu queria o fogo que aquela pessoa tem, eu queria aquele primeiro amor que a pessoa tem, hoje eu não tenho mais. Frutos da religiosidade. Virando a página em Colossenses capítulo 3, versículo 5, ele diz assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Tudo isso ele vai falando o quê? Faz morrer dentro de você tudo isso. E quando ele fala que se tiver o amor nada será, é porque Deus ele não quer só a questão da obediência. Muitas pessoas às vezes, se baseiam naquele versículo que fala que é melhor obedecer do que sacrificar. E claro que é. Porque Deus, muitas vezes, ele não quer o sacrifício, Ele quer a obediência, que a gente obedeça. Guardar as palavras no nosso coração, para que a gente não peque contra o Senhor. Isso vai nos levar à santidade. Porque a santidade, não é simplesmente a gente se tornar um anjo e não peca mais. Não. A santidade é justamente a gente procurar se separar do pecado. Ó, meu irmão, vem cá, deixa eu te dizer uma coisa, eu estou pecando nessa área aqui, ó. Eu preciso me consertar nessa área, eu estou me abrindo contigo aqui, porque eu preciso de oração. Ora por mim, meu irmão, eu estou precisando aqui. Assim é o caminho à santidade. Mas não, às vezes o irmão fala assim, você precisa de oração? Não precisa não. Às vezes o irmão faz um convite, irmãos, né? Quem quiser vem aqui à frente, vamos aqui orar, vamos orar. Aí a pessoa, não, eu não vou ali na frente não, o que os outros vão pensar de mim? Mas, às vezes o que está te segurando é justamente a religiosidade. O que os outros vão pensar de mim? E aí você está lá no banco, assim, ó, tentando esconder, camuflar, que a tua vida com Deus não anda bem. Mas eu lá na frente, não posso. O quê? Eu sou um líder, eu sou um pastor, eu sou alguém, não, se os outros vierem na frente vão pensar alguma coisa de mim, mas aí é religiosidade. E quando Jesus ele nos chama à obediência, eu acho que às vezes mais do que fazer como os fariseus que seguiam regras, o Senhor quer que a gente o ame. E ame tanto o Senhor, que o nosso prazer é fazer a vontade do Senhor. E não mais nos preocuparmos com aquela coisa assim de regra. Que nem aquela coisa assim, sabe aquela famosa frase, ô fulano, vamos lá? Não posso. Por quê? Porque a minha religião não deixa. Isso acontece muito com os jovens. O jovem é convidado a fazer determinada coisa. Ô meu irmão, vamos lá com a gente. Não posso. Por quê? Porque a minha igreja não deixa.
E aí tem uma grande diferença entre o não posso e eu não quero. Porque o eu não posso está dizendo eu quero, mas o pastor não deixa, a igreja não deixa, a regra não permite. O eu não quero é, eu não quero, eu amo o Senhor, eu quero cumprir a vontade do Senhor, é o que eu quero. E aí muitas vezes a gente está mais preocupado com o limite da cerca. Ô CH, como é que é a história? Se eu pisar no amarelo eu peco? Não. Ah, então eu fico aqui na divisa, até não pecar. Sabe, é uma preocupação excessiva em cumprir regras. Os fariseus cumpriam regra, mas o coração deles estava longe do Senhor. O que nós temos que ter é o amor ao Senhor, é o temor do Senhor. Porque se nós tivermos temor ao Senhor, amor ao Senhor, nós não vamos cumprir regras, só porque a fronteira entre o pecado e o não pecado é a regra. Mas nós vamos se afastar daquilo, porque amamos ao Senhor. É que nesses dias eu ouvi numa pregação a definição de graça. O determinado pastor ele deu a seguinte ilustração de graça. Ele falou assim: imagina que você é um mendigo e que você está 20 anos debaixo de uma ponte, passando necessidade, e está lá, e não conhece mais ninguém, passa necessidade, está ali. E aí chega determinada pessoa, que é filha de bilionário, e o pai morreu, e ele recebe então a herança, bilhões de reais. Então esse cara chega para você, lá debaixo da ponte, e diz assim: ei, você aí, como é teu nome? É fulano. Você aí, faz o seguinte, eu vou dividir a minha herança contigo. Aí você olha e você fala: hã? Eu estou aqui há 20 anos, debaixo de uma ponte, ninguém mais olha para mim, ninguém sabe que eu existo. Quem que é você? Não, eu não sei, eu não te conheço. Mas eu não te conheço, mas eu vou dividir a minha herança que eu recebi, vários bilhões com você. Como é teu nome? Deixa eu botar aqui no contrato aqui para dividir. Aí você, hã? Você fica impactado. E aí você, tá bom, amém? Bota aí. E aí eu vou lá e boto no contrato, toma aqui, meu irmão, vem cá, agora vamos dividir a herança, metade para ti, metade para mim. Tua vida mudou. Da noite para o dia, tua vida mudou. Aí agora imagina que eu, que dividi a herança contigo, vou lá e te peço um favor. Me faz um favor. Sai aqui de Friburgo, aqui do sítio, dá um pulinho lá em Niterói, mas precisa de bicicleta, para pegar uma coisa para mim. Você faz ou não faz? Faz ou não faz? Você faz com gosto. Porque você fala: o quê? Eu não merecia nada, eu estava numa ponte, esse cara deu tudo para mim, o que ele pedir para mim eu faço amarradão. Se ele pedir assim: vem cá, faz o seguinte, você pode passar essa noite de vigília aqui na Honda, porque, eu estou cansado, mas não, amém, o cara me deu a herança dele, repartiu a herança dele comigo, eu vou ficar aqui olhando. Ou seja, você faz, porque você se sente imerecedor daquela herança. Eu não mereço aquela herança, aquele cara dividiu comigo, o que ele pedir para mim eu faço. Isso é graça. Porque quando você sente que Jesus, ele repartiu com você a herança dele, ele te fez filho, ele derramou sangue na cruz, ele morreu por você, todos os teus pecados foram perdoados por causa do sangue e do sacrifício dele. Você, quando se sente que não merece, que deveria ir ao inferno, mas não vai pelo sacrifício e herança que ele te deixou, você não faz o que ele está te pedindo por regras, você faz porque você o ama, você faz porque você tem paixão em seguir aquela pessoa. Você fala: eu não merecia nada, ele me deu tudo, então agora ele tem a minha vida, Senhor, eu vou viver agora para te servir, para fazer tudo, a tua graça é suficiente por mim. É como eu sempre falo, você não é salvo porque você é bonzinho, você é bonzinho porque você é salvo. Ou seja, não é porque você faz as coisinhas certas, de forma farisaica, você acha que você vai ser salvo, porque se você realmente acredita, que para você ser salvo, você tem que fazer tudo certinho, porque você é certinho, você está achando que a salvação depende de você, está achando que a salvação ela depende do que você faz, e você está negando o sacrifício de Jesus na cruz, porque é por ele que eu sou salvo, é nele que eu sou salvo, e eu deixo experimentar a graça. Sabe o que acontece com o religioso? Ele já não consegue nem mais chorar por causa da morte de Cristo. Sabe o que acontece com o religioso? Ele é capaz de cantar uma música como se nós cantamos à tarde aqui, da Heloísa Rosa, que é praticamente
a Bíblia, ela canta a Bíblia. E a gente já não, a gente é capaz de cantar a música e não se dá conta do que a gente falou num versículo. E aquela religiosidade, ela vai nos matando aos poucos. E uma das coisas também a respeito da santidade, que eu queria trazer dos fariseus, é que a santidade, meus irmãos, ela não é de fora para dentro. A santidade, ela é de dentro para fora. E eu queria justamente ler Mateus 23, do 24 ao 28. Vamos dar uma olhadinha. Mateus 23, do 24 ao 28. Se o irmão está dormindo, dá uma cotoveladinha nele e diz assim, acorda aí, meu irmão, é Mateus 23, 24. E lá vem de novo, Jesus puxando as orelhas deles. Era uma luta, Jesus e os fariseus. Vamos lá, Mateus capítulo 23, versículo 24. Guia cegos, tá certo aqui. Guia cegos que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo, do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareçais justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. A palavra aí, ela fica clara. Jesus está falando assim, limpa o interior. E o teu exterior vai ficar limpo. A santidade, ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. A santidade, ela não começa a cumprir as regras externamente, como os fariseus faziam. Mas a santidade, ela começa no teu coração. Jesus tentava mostrar isso para eles com a doutrina do sábado, eles não conseguiam entender. Jesus falava, eu sou sábado, eu sou descanso. Mateus 11, 28, vinde a mim, vocês estão cansados. E os caras estão preocupados com a doutrina do sábado. Eles estão preocupados só com a parte exterior. Sabe aquela passagem, uma das passagens também evidencia muito essa vivência do fariseu e do publicano. Aquele momento que eles estão orando dentro da igreja, e a oração do fariseu era mais ou menos assim, Deus, tu sabes que eu não peco, tu sabes que eu sou perfeito, sou uma pessoa tão boa, sigo todas as tuas leis. Agora aquele publicano ali, ó, aquele cara ali, você sabe que é todo errado, que absurdo. Essa é a oração do fariseu. E a oração do publicano? Deus, é verdade, olha só, eu tenho roubado, eu tenho feito tanta coisa errada, ele tem toda a razão, me perdoa. Deus se agrada, é que flua do teu interior a santidade. Não somente o se preocupar em seguir regras para os outros verem, mas o amar ao Senhor. Quando nós amamos ao Senhor, quando submetemos ao Senhor a nossa vida, que nem eu falei hoje para os jovens na parte da tarde, né? Ele fala assim, né, eu sempre gosto desse texto, Davi, assim, sabe, guardei as tuas palavras para não pecar contra ti. Quando dentro de nós está o Evangelho, os mandamentos, e a gente submete a nossa vida a Jesus, a gente não mais faz as coisas porque os homens estão vendo, mas porque Jesus está olhando. E a religiosidade, ela é tamanha, que o próprio Jesus, usando Isaías de novo, ele chega a chamar a justiça própria de trapos de imundícia. Por que trapos de imundícia? Porque ele cobre toda a lepra que está ali dentro. Ou seja, às vezes você está aqui na igreja, e você está mais preocupado em apontar o dedo para o outro. Olha lá que absurdo, ó, fulaninho dormindo no culto, hein? Ó, vai para o inferno, hein? Só que às vezes você está acordado e não está se consertando também com Deus. Às vezes está mais preocupado em dizer assim, ó, que absurdo, fulaninho está falando isso ou cantando aquilo. Que absurdo, fulaninho falou que peca nisso.
A justiça própria. Está mais preocupado com os erros dos outros do que com a tua vida. E o que acontece? Não vai ser tratado, é trapos de imundícia. Deus abomina isso. E os fariseus, eles tinham essa justiça própria. A palavra diz, não serás demasiadamente justos, nem demasiadamente honestos. Ou seja, meu irmão, você é pecador, meu irmão, você faz as coisas erradas, não adianta tentar encobrir para os outros saberem, não. Deus, ele sabe direitinho, que área da tua vida que está devendo. E aí, gente, dentro dessa parte da religiosidade aqui, para caminhar para o final, eu gostei muito de uma frase que eu ouvi que diz assim, religioso é o pecador vacinado contra o arrependimento. Religioso é o pecador vacinado contra o arrependimento. Sabe o que é isso? O camarada, ele está tão religioso, que ele, sendo pecador, ele está vacinado contra o arrependimento. Ele não consegue mais arrepender. Esses dias eu conversando com um irmão lá do sul, e uma irmã lá do sul, ele dizia assim, Gabriel, eu sei o que tem que fazer, eu sei o que agrada a Deus, mas eu não consigo e não quero, não sinto vontade. Eu falei, crosta religiosa pura. Quando a gente não consegue mais se arrepender dos nossos pecados. O religioso é o pecador vacinado contra o arrependimento. O arrependimento já não toca mais ele. Ele está tão religioso que não toca mais ele. Ele mesmo estando todo sujo, ele ainda acha que ele está mais limpo que os outros. Porque ele olha para os outros, não olha para ele. O Espírito Santo já não consegue mais tocar nele. É que nem, não sei se vocês já viram aquela experiência de entrar num quarto que está fedendo. Alguém já teve uma experiência, não? Entrou num quarto, está um chulé. Você entrou no quarto lá, o irmãozinho lá fez um cheiro ruim. E aí você entrou naquele quarto e você fala, meu Deus, que bufa. Aí, já tentou viver a experiência de ficar mais 2 minutos naquele quarto? É engraçado, mas o cheiro desaparece, não desaparece? Desaparece o cheiro, né? Mas na verdade o cheiro não é que ele desapareceu, é a gente que acostumou. Isso é iniquidade. É um pecado de estimação que a gente está ali guardado, e às vezes guardado há tanto tempo, está ali guardado. Ele nem fede mais para mim. Já não fede mais. A religiosidade tapou meus narizes, eu não consigo mais sentir o cheiro do meu pecado. Eu gosto muito daquela passagem do filme Peregrino. Sabe o Peregrino, aquele filme? Quem não assistiu, assiste, recomendo. Onde ele adquire um fardo nas costas. Alguém já viu esse filme? Ele carrega um fardo pesado nas costas, né? Mas onde é que você adquiriu esse fardo? Nesse livro aqui, ó. Ele fala da Bíblia. Quando eu comecei a ler esse livro, eu adquiri o fardo. Mas como assim? Simples. Primeira lei, né, para evangelizar, a primeira lei espiritual. Ou seja, eu reconhecer que eu tenho pecado. Quando eu começo a me confrontar com a palavra, me confrontar com a religiosidade, me confrontar com essas coisas que nós estamos, ou talvez ouvindo aqui no retiro, em várias pregações de irmãos, aquilo vai começando a doer. E aí eu vou sentindo uma tristeza por estar fazendo aquilo ainda. Eu estou sentindo uma tristeza por não estar mudando. E aquilo ali começa então a doer em mim, começa a pesar em mim. E aí o peregrino, ele quer o quê? Ele quer dar um jeito de se livrar daquele fardo. E os caras falam, quer se livrar, meu irmão? Vai para a cidade celestial, é por ali o caminho, vai indo. E que momento que ele tira o fardo das costas? Quando ele se encontra com a cruz. Aos pés da cruz. E isso, gente, é uma coisa muito interessante sobre 3 partes do comissionamento de Jesus em Mateus. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, né, ele fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então ele pega e diz para você assim, ei você, está com fardo? Ei você, de repente você é religioso. Essa noite, quem sabe, eu estou falando contigo para que você mude isso aí, ó. Essa coisa que você está escondendo para muita gente, mas que eu e você sabemos, entre 4 paredes que tem. Eu e você sabemos que você não está certinho comigo. Eu e você sabemos que a tua essência, a tua vida comigo foi totalmente removida. Ele fala, eu sei. Ele fala, vinde a mim. Todos vós que estáis cansados, vem, sobrecarregados. Eu vos aliviarei, o meu fardo é leve, troca o fardo. Mas tem gente que vai na igreja
Ou tem gente que vai e ela realmente chega e tira o fardo. Tirei o fardo. Estava pesado esse fardo aqui. Quando acabou o culto, amém, que a graça, a paz do Senhor, Deus, não sei o que, todos amém. O cara vai lá, pega o fardo de novo, bota nas costas e volta para casa. Ele não troca. Ele não cumpre a primeira parte do comissionamento. Vinde a mim, vocês estão cansados, sobrecarregados. Na segunda parte, está em Mateus 16, na segunda parte do comissionamento de Jesus. Ele fala, vinde após mim. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me segue. É a segunda parte do comissionamento. Ele fala assim, você aí, já veio até mim. Agora a segunda parte, vem após mim. Nega a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Tem que fazer morrer, como lemos em Colossenses, tem que fazer morrer a sua natureza, tem que fazer morrer aquele pecado de estimação, aquilo que não mexe, aquilo que você tapa para todas as pessoas. Às vezes a mulher ou o marido está com vários problemas financeiros, está com o cartão estourado em dívida, está com um problema aqui, acolá no trabalho, esconde da esposa, esconde do marido, e vai levando. Às vezes o casal, gente, já há muito tempo não ora nem junto, não tem mais devocional naquela casa, e vai levando, e vai levando. Às vezes a pessoa ela já não ganha mais uma alma para Jesus, e vai levando, e vai empurrando. A pessoa ela vai aos cultos, está vindo direto, mas ela já não lê a palavra, e vai levando. Já não dá mais fruto, mas vai levando. Já não louva mais com todo o seu coração, mas vai levando. Não se quebranta mais, mas vai levando. E vai deixando a vida levar. Mas ela não nega a si mesma, ela não vai após Jesus. Então a primeira parte é, vinde a mim, todos estão cansados. A segunda, vinde após mim, me sigam. E a terceira, ide, vai. E aí o religioso, ele freia. Ele já não consegue mais o ide. Ele está tão vacinado contra o arrependimento, contra o pecado, que ele já não cumpre mais o ide. Mas para fechar, eu queria falar justamente sobre a quinta e última parte, que é como combater essa religiosidade. E a palavra de Deus nos diz, lá em 1 João 7, se andarmos na luz, como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue nos purifica de todo pecado. Lá em Tiago 5 também ele fala, confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sejais sarados, curados. Como combater a religiosidade? Colocar na luz o pecado. Para que a gente não incorra na tentação de guardar aquele pecado debaixo do tapete. Quando a gente confessa, quando a gente abre, quando a gente expõe, quando a gente vomita, a gente é sarado. Não é verdade? Quando você está enjoado, e aí você vomita, o que acontece depois do vômito? Passou. Então é necessário, no combate à religiosidade, que a gente confesse, fale. Uma das coisas que eu creio que salvou Davi, foi naquele momento, onde o profeta Natan fala para ele, não, pois é, não sei o que é pecado, mas esse cara é você. E ele pega e diz, ele poderia dizer, né, continuar ostentando, né, eu? Não, eu não, que isso, eu sou o rei, rapaz, vai morrer. Mas o que ele faz? Sou eu. Eu creio que daquilo ali talvez tenha o livrado demais. E tantos outros exemplos bíblicos, que a pessoa ela tenta, eu não fiz não. E usa de abuso da autoridade. Um exemplo de que a religiosidade mata, é o exemplo de Ananias e Safira. Para quem não conhece a história, Ananias e Safira tinham um determinado terreno, eu vou botar um valor para a gente entender melhor. Vamos supor que o terreno era de R$1.000. E aí vamos supor que eles venderam o terreno por R$1.000, pegam R$500, botam no bolso. E naquela época, como estavam todos levando as coisas aos pés dos apóstolos, né, estavam começando a viver em comunidade, era igreja primitiva, Ananias e Safira então vão lá e entregam parte do terreno. E dizem que venderam por aquela quantia. Vamos supor, vamos dar R$100.000 o terreno.
50 mil eu guardei aqui, e os outros 50 eu dei. Olha, toma aqui, João, toma aqui, Pedro, toma aqui, apóstolos. Estou dando para vocês aqui 50 mil, que foi o preço que eu vendi o terreno, mas o resto eu retive no meu bolso. Naquele momento o Espírito Santo revela então a Pedro, e ele diz assim: por que deixou Satanás tentar o teu coração? E naquele momento, Ananias cai morto. Na sequência, depois entra a Safira, a esposa dele, não sabia que ele estava morto. Diz uma coisa, é realmente por esse valor mesmo que foi vendido? E era uma tentação de agradar então aos homens, foi por esse valor. Cai morta. A religiosidade mata. Mas o interessante dessa história, sabe o que é? É que Satanás, ele em nenhum momento, ele fez com que Ananias e Safira deixassem de dar o dinheiro. Não. Eles continuaram com o plano. Talvez movido pelo Espírito Santo, não sei, aqui vai um grifo meu, mas talvez movido pelo Espírito Santo, eles trouxeram o dinheiro para dar. Venderam o terreno na intenção de realmente dar. Mas naquele momento, Satanás enche o coração deles e faz eles se preocuparem mais com a aparência do que com a essência. E eles retêm parte do dinheiro. Nota que a tentação de Satanás não foi eles deixarem de dar a oferta, mas tentar ganhar a aparência dos homens. Olhem, eu sou espiritual, eu falo em línguas. Olha, eu sou espiritual, eu faço isso, aquilo. Olha, eu sou espiritual. E aí nossas igrejas hoje vão se transformando nisso. Shows pirotécnicos de pessoas trazendo revelações e nada, por nada, sem edificar nada, sem mudar a vida, sem ter confessado de pecado, sem ter pessoas se arrependendo, sem ter vida nova com Jesus, sem nada. Pessoas que vão batizando como se estivesse tomando um banho, pessoas que vão fazendo tudo e o evangelho se perdendo. A religiosidade mata. Por isso, meus irmãos, fechando aqui nessa parte do combater a religiosidade. Muitas vezes a gente carrega mais um fardo de tentar manter uma imagem do que realmente ser para Deus aquilo que agrada a Ele. E tem uma frase que eu ouvi, que eu passei a aplicar na minha vida, para tentar fugir da religiosidade. A tentação é grande de ser religioso, mas tentar fugir. O que está na luz, está na cruz. Como vamos combater a religiosidade? O que está na luz, está na cruz. Bota na luz. Bota na luz. Você, quem sabe aqui, é alguém que está se convertendo agora, ou que não é convertido, veio a se converter. Como é que você pode ter alcançado isso do Senhor? Bota na luz o teu pecado. Bota na luz o que está acontecendo. Se abre com o Senhor aí na tua cadeira mesmo. Você pode ir na tua cadeira e começar a falar: Senhor, tu sabe que naquele dia eu falhei. Ninguém sabe. Eu roubei o meu chefe no trabalho, eu fraudei não sei o que lá, não sei onde, eu fiz isso com a minha esposa, eu fiz isso com o meu marido, eu tenho feito isso com meus filhos, eu faço isso na célula, ninguém sabe, eu no meu trabalho estou fazendo aquilo outro. Você pode começar a confessar o teu pecado. A palavra de Deus fala em 1 João 1, 8, 9, 10, né? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda impureza. O que está na luz, está na cruz. Bota na luz. Mas às vezes, você já tem muito tempo de caminhada. Quem sabe você não está se convertendo agora, mas você tem muito tempo de caminhada. E aí, fica mais fácil ainda maquiar a religiosidade. É mais fácil. Porque aí você já sabe os trejeitos de um cristão. Já sabe o que falar, já sabe como orar, já sabe as histórias da Bíblia, já consegue fazer um culto no automático. A vida vai no religioso, você vai levando. Vida com Deus não tem mais, mas vai levando na religiosidade. E como eu falei, o religioso é um pecador vacinado contra o arrependimento. Nem se arrepender consegue. Como? Coloca na luz. Essa noite, começa falando com o Senhor. Senhor, eu tenho errado aqui, Deus. Senhor, eu não tenho tido devocional contigo mais. Deus, eu não tenho mais conseguido amar as ovelhas. Confessa para o seu pastor.
confessa para o seu líder. Se você é líder, confessa para o seu outro líder ou para o seu irmão, mas coloca na luz, para que esteja na cruz. Porque o religioso, ele vai sofrer qual tentação? É justamente a tentação de não falar, com medo do que o outro vai pensar. Só que se você tiver com receio do que o outro vai pensar, a tua comunhão com Deus está destruída. Você está com mais temor do que os homens vão pensar de ti, do que Deus sabe de você. E aí muitas vezes você está orando de si para si, como um fariseu. Você ora aqui bonito, mas é de si para si. Deus não está nem ouvindo. Esse é o momento que a gente pode colocar na luz. É o momento onde nós podemos orar, e eu falo, e começando por mim, a religiosidade é uma das coisas que eu mais tenho que lutar. E para lutar contra ela, eu tento negar minha carne no máximo que eu posso, para botar na luz os meus pecados. Botar na luz os meus pecados, botar na luz os meus erros, minhas dificuldades, aquilo que eu estou errando, aquilo que eu estou caindo, aquilo que eu estou desagradando a Deus. E tentar afastar o máximo que eu posso da pose, da aparência. Quer que a aparência esteja boa, a essência. Vinhos novos e odres novos. Nota que o vinho que entra dentro continua igual, o que tem que mudar é ali dentro. É o odre que estava velho, tem que estar novo, porque se o odre continuar velho, explode lá dentro. Mas nós temos um momento, meus irmãos. Eu convido vocês a ficar de pé. Para que nesse momento a gente tenha um momento com Deus, onde a gente possa colocar na luz. O que está na luz, está na cruz. Se de repente você, há tempo não vem se apercebendo dessa religiosidade, os irmãos que dirigem o louvor aí, podem estar dirigindo o louvor, para que a gente tenha um tempo agora de falar com Deus, um tempo de ministração aqui à frente, como geralmente a gente faz. Eu queria convidar você, quem sabe, claro, você vencido pelo cansaço, pelo sono, talvez você não escutou parte da pregação, talvez, de repente, você escutou algo aqui, mas aproveita esse momento, independente, não se importando com o que as outras pessoas vão pensar de você, mas começa nesse momento a fechar os seus olhos, olhar para você e começar a orar pedindo perdão. Comece a colocar agora na luz a tua iniquidade, aquilo que você tem feito que desagrada o Senhor. De repente você acha que não tem nada. Você fala, não, amém, essa palavra acho que não foi para mim não, porque minha vida está tranquila com Deus, mas quando você para pensar, tem aquele louvor, Quero Voltar ao Primeiro Amor? Vamos cantar este louvor. E nesse momento você pode começar a falar com Deus, você pode começar a colocar diante do Senhor, falar, Senhor, aqui eu tenho errado, Senhor, aqui eu estou sendo religioso, eu não estava conseguindo enxergar mais esse pecado. Antes da gente continuar a parte da ministração, eu quero orar. Senhor Jesus, neste momento, Pai, eu quero orar junto aos meus irmãos esta noite, Pai. Senhor, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo, Pai, venha ministrar, Senhor, tudo aquilo, Senhor Jesus, que ainda está lá dentro, que está sujando. Senhor Jesus, Senhor Deus, a santidade...